Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje eu vou compartilhar com vocês Alma, do capítulo 8, do versículo 19 ao versículo 32. Tá bom? Continuando a mensagem de ontem, que fomos até o versículo 18. Até o versículo de ontem a gente viu que Alma ele vai até a cidade de Amonia pregar o evangelho, mas ele é expulso de lá, ele é recusado. Tá bom? E quando ele está indo embora dessa cidade, um anjo aparece a ele e pede para que ele volte para a cidade de Amonia para pregar o evangelho. Então ele volta, imediatamente ele volta e entra por outro lugar na cidade. Obviamente ele está com fome, ele havia jejuado durante 2 dias ali, então ele vai pedir algo de comer a um homem. Então a gente vai ver o restante da história hoje, tá bom? Então vamos lá. Alma, capítulo 8, versículo 19, diz assim: E sentindo-se faminto ao entrar na cidade, disse a um homem: Darás algo de comer a um humilde servo de Deus? Eu gosto muito da humildade dele aqui, né? Ele não chega falando que ele é o presidente da igreja, o profeta, mas com extrema humildade, um humilde servo de Deus, né? Ele vem ali na qualidade de humilde servo de Deus. Continua. E o homem disse: Sou nefita e sei que és um santo profeta de Deus, porque és um homem de quem um anjo em uma visão disse: Tu o receberás, portanto vem comigo para a minha casa, e repartirei contigo o meu alimento. E sei que serás uma bênção para mim e minha família e minha casa. Olha só, né? Então, esse homem aqui a gente vai ver que o nome dele é Amuleque, tá bom? Mas aqui diz que ele pega e fala: Eu sou nefita e sei que és um santo profeta de Deus. Quando ele diz eu sou nefita, isso significa que ele pertencia à igreja de Deus, tá bom? Ao povo da igreja de Deus. Essa expressão eu sou nefita é justamente o que Jacó usava para diferenciar o povo de Deus do que não seguia o povo de Deus, né? Por exemplo, lá em Jacó capítulo 1, versículo 13, ele fala que existia na terra Josefitas, Jacobitas, Zoramitas, Nefitas, Lamanitas, Lamanitas, Ismaelitas. Ele vai falando o nome aqui de 7 povos, né, que estavam ali reunidos com nomes diferentes. Mas ele diz: Mas eu, Jacó, daqui por diante não os mencionarei mais por esses nomes, mas os chamarei de Lamanita, os que procuram destruir o povo de Nefe. E aos que são amigos de Nefe, eu chamarei de Nefitas, ou seja, o povo de Nefe segundo o governo dos reis. Então, seriam os amigos de Nefe, ele vai chamar de Nefitas. O próprio Nefe, quando o Senhor manda ele sair da presença de seus irmãos ali, porque os irmãos queriam matá-lo, ele reuniu as pessoas que queriam guardar os mandamentos, e esses ficaram sendo conhecidos como nefitas. Isso está lá em 2 Nefe, capítulo 5, versículo 6, diz assim, ó: E todos os que quiseram acompanhar foram os que acreditavam nas advertências e admoestação de Deus. Portanto, deram ouvido às palavras de Nefe. Então, eram os amigos de Nefe que ouviam o profeta. Então, aqui, quando a moleque fala, eu sou nefita, ele está querendo compartilhar que ele também acredita em Deus, né? Mais para frente ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? No próximos capítulos ali. Mas ele vai falar que ele acredita em Deus também e que ele é da mesma religião, né? Esse é o significado aqui. Isso é muito interessante porque um anjo teve que falar a moleque, né? Que ele era um profeta. Ele se apresenta como um humilde servo de Deus, mas o anjo disse que ele era um profeta de Deus, né? Já pensou, você está perto aí da sua casa e vem o presidente Nelson e fala assim: você tem algo de comer para um humilde servo de Deus? Com certeza você vai convidar ele para sua casa. Hoje em dia, com a internet, foto, mas naquela época, Alma, né, havia estabelecido a igreja em todos os lugares, mas nem todos o conheciam. Lembra que a cadeira de juiz fazia com que Alma ficasse restrito lá, e ele não podia viajar. Então, a moleque, ele não conhecia a Alma pessoalmente, tá bom? Então, essa é a primeira vez que a Alma vem também na cidade de Amonia, que era mais longe ainda. Na cidade mais perto, né, o povo não conhecia ele, né, na cidade de Gideão. Imagina aqui na cidade de Amonia, que era mais longe ainda. Então, por meio de um anjo, ele ficou sabendo que aquele era o profeta de Deus. E aí ele recebe ele ali para alimentar ele. Bom, continuando aqui, o restante do versículo, a moleque diz que ele seria uma bênção, né, para a casa dele. Vamos aqui acompanhar a parte que ele dá alimento à alma. Versículo 21 em diante.
E aconteceu que o homem o recebeu em sua casa, e o homem chamava-se Amoleque, e trouxe pão, carne e colocou diante de Alma. E aconteceu que Alma comeu o pão e fartou-se, e abençoou Amoleque e sua casa, e rendeu graças a Deus. E depois de haver comido e estado farto, disse a Amoleque: Eu sou Alma, eu sou o sumo sacerdote da igreja de Deus em toda esta terra. E eis que fui chamado para pregar a palavra de Deus entre o povo, e este povo segundo o espírito de revelação e profecia. E estive nessa terra, e não me receberam, mas expulsaram-me, e eu estava prestes a voltar as costas para essa terra para sempre. Mas eis que recebi ordem de voltar e profetizar a este povo, sim, de testemunhar contra ele a respeito de suas iniquidades. Então ele compartilhou então a experiência que ele já havia tido na cidade com Amoleque, e por esse motivo ele estava indo embora ali. E aqui a gente vê também Amoleque, né, alimentando, abençoando ele. O versículo 16 fala um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. E agora Amoleque, é a bênção de Alma, o profeta, dando uma bênção em Amoleque, por ter alimentado ele ali, né? E agora, Amoleque, por ter me havido alimentado e recebido, és abençoado, porque eu estava faminto, por ter jejuado durante muitos dias. Acho que eu tinha falado que ele havia jejuado 2 dias, não. Aqui fala que foi muitos dias o que ele jejuou. Aqui, a gente vê a Alma dando uma bênção, né, para ele, porque ele o alimentou, recebeu ele na casa dele, e ele o recebe na qualidade de profeta, não somente na qualidade de um servo de Deus, mas na qualidade de um profeta. Isso faz com que ele tenha mais galardão ainda, né? Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. Quem ensinou isso foi o próprio Salvador Jesus Cristo lá em Mateus 10, tá bom? Lá em Mateus 10, versículo 40, 41 e 42. 3 versículos só eu vou ler. Mateus 10 diz assim, ó. Jesus Cristo falando: Quem vos receber a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, ainda que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, em qualidade de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão, ou seja, a sua recompensa, né? Então, aqui, ele fala até mesmo daquelas pessoas que dão um copo de água fria, né? Mas ele coloca um adendo aqui, que é meu discípulo. Claro que a servir todas as pessoas, nós vamos ser abençoados, mas a questão nesse ensinamento que Cristo está fazendo aqui, é de receber as pessoas e ajudar as pessoas na qualidade de discípulos de Cristo, de justo, na qualidade de profeta, tá bom? No sentido aqui de que o segredo está no versículo 40, porque Jesus Cristo fala: aquele que me recebe vai receber os meus servos. Se você não recebe os servos de Deus, como é que você vai receber Jesus Cristo? Essa é a ideia aqui, tá bom? Então, é a questão do ensinamento. Se você recebe um profeta em sua casa, você vai receber instrução de Deus por meio do profeta. Ele está traçando uma linha de autoridade, né? Então, quando Cristo fala aqui, ó, no versículo 40, quem vos recebe, recebe o que a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Então, ao receber Alma na qualidade de profeta, era a mesma coisa de estar recebendo Jesus Cristo na casa. Então, isso é uma importância muito grande, nós recebermos os servos do Senhor na nossa casa, em qualidade de servo, né? A importância de dar almoço para os missionários e assim por diante, tá bom? Continuando aqui, versículo 27. Versículo 27 em diante. E Alma ficou muitos dias com Amoleque, antes de começar a pregar ao povo. Então aqui não fala quantos dias, mas ele ficou muitos dias ali ensinando também a Amoleque, né, para que ele pudesse. Mas a gente vai perceber que o anjo também ensinou muitas coisas, que ele vai relatar lá na frente o testemunho dele e vai falar: o anjo me ensinou essas coisas. Então é bem interessante também que ele teve ensinamento de Alma aqui, mas ele teve ensinamento do anjo também. E aconteceu que a iniquidade do povo se agravava, enquanto Alma estava lá com Amoleque, treinando os dois como dupla, né, para sair em missão ali.
o que acontece, a iniquidade do povo estava se agravando. E chegou a palavra de Alma, a palavra Alma, dizendo: Vai e dize também a meu servo Amuleque, que vai e profetize a este povo, dizendo: Arrependei-vos, pois assim diz o Senhor: a menos que vos arrependais, visitareis este povo com minha ira, sim, e não desviarei minha ardente ira. E saiu Alma e Amuleque entre o povo para declarar-lhes a palavra de Deus, e estavam cheios do Espírito Santo. Agora nós temos mais 2 versículos aqui só para ler, e esses 2 versículos é um resumo de Mormon. Ele leu o registro todo, né? Mormon leu esse registro todo das palavras de Alma, e ele está colocando algumas partes aqui nesses escritos, tá bom? Nesse resumo que ele está fazendo. E aqui o versículo 32, 31 e o 32 é um resumo que ele faz da história, né? Ele já está falando aqui que Alma e Amuleque vai ser preso, né? Que Deus vai permitir, mas que Deus deu poder a eles deles não serem destruídos. Vamos acompanhar esse resumo aqui que ele fala. E havendo recebido o poder, tanto assim que não podiam ser confinados em prisões, nem era possível que algum homem o matasse. No entanto, não fizeram uso desse poder até haverem sido amarrados e postos na prisão. Ora, isso foi feito para que o Senhor pudesse mostrar por meio deles o seu poder. Então, a gente vê a finalidade aqui. Eles tinham o poder, mas eles não usavam de qualquer maneira, né? Só no momento extremo ali que, é, que que eles estavam na prisão, aí eles pedem força ao Senhor e a prisão, né? Ele já está dando o spoiler aqui, né? Contando o que vai acontecer na história, que a prisão vai ruir, né? E eles vão ser libertados lá da prisão, tá bom? E tudo isso foi feito para quê? Para mostrar o poder de Deus a esse povo que não havia se arrependido. O Senhor tinha dado chance a eles. O versículo 32, então, para finalizar, diz assim: E aconteceu que saíram e começaram a pregar e a profetizar ao povo, segundo o Espírito e o poder de o Senhor lhe conferira. Então, a partir de amanhã, né, o capítulo 9 vai falar dessa pregação, Alma pregando e também Amuleque, né? Primeiramente Alma, e aí o povo vai reclamar, mas não tem mais nenhuma testemunha, né? Aí Amuleque entra prestando testemunho também sobre as coisas que Alma havia profetizado. Então amanhã a gente entra aí nos ensinamentos de Alma e também nos ensinamentos de Amuleque. Bom, gratidão por todos os dias estarmos juntos aqui estudando as Escrituras. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.